Deixa eu contar para vocês, eu passei o dia, agora à tarde, acompanhando os desdobramentos da prisão do Temer. Eu mais ou menos já intuía o caminho por onde as coisas iriam. E vejam como às vezes direita e esquerda, entre aspas, se juntam em situações absolutas e absurdas. O que teve de Petezola comemorando a prisão do Temer é brincadeira. E o que teve de Bolsominion comemorando a prisão do Temer é brincadeira. Por quê? Porque não há coerência. O que existe é o famoso torcedor da política. Um dia, eu ainda vou perder tempo e conversar com vocês sobre o que diz o Código de Processo Penal, sobre as famosas prisões processuais, né? As prisões que se realizam de dois modos: no modo preventivo, hoje em dia no Brasil chamada também de prisão perpétua, né, ou a temporária, aquela que é dada para 5 dias. O problema do que eu digo perder tempo em falar sobre isso é porque ninguém quer ouvir, ninguém quer ir ler o que está escrito na lei. Não fosse a decisão do cara lá, do Bretas, né, que ainda já providenciei o texto, quero ler na íntegra, né? Ali nós temos um problema enorme, que é a chamada atualidade, contemporaneidade da ação criminosa no sentido de agredir o processo, de agredir a justiça. Pelo que eu escutei da coletiva, dada por delegados da Polícia Federal e procuradores da República, esta atualidade não existe. Mas isso é matéria, aspas, técnica. E eu reconheço, a técnica perdeu para o pitaco. E o fígado na política vai terminar com o Brasil. As razões, em princípio, que levaram Temer à prisão são tão frágeis quanto as razões que levaram Lula à prisão e que o mantêm lá. O que é sensacional é assistir petistas e bolsonarianos com um discurso semelhante. O tema Lula livre, porque reivindica garantias constitucionais ao ex-presidente, é o mesmo tema que, em princípio, deve ser usado para o Temer. E olha, quem ler a crítica política que faço a Temer há décadas, desde que ele presidia a Câmara dos Deputados, sabe que eu tenho pavor da prática política deste grupo do MDB. Só que como eu não quero que amanhã batam na minha porta e me prendam, e não quero que batam na porta de vocês e os prendam, eu quero que a lei seja cumprida. E se o juiz não cumpre a lei, nós estamos ferrados, gente. E se o promotor não cumpre a lei, nós estamos ferrados, gente. E aquele modo de prender, que foi atacar o auto do cara no meio da avenida, cheio de policial com fuzil, só pode representar um modelo que ostenta um troféu para uma sociedade, infelizmente, sedenta de sangue pelos dois lados. A prisão do Temer é algo que precisa ser estudado. E não esqueçam, bolsonaristas, pau que bate em Chico, um dia vai bater em Francisco. E não esqueçam, petistas,
que o pau que já bateu no Chico não fica mais leve quando ele bate em Francisco. A decisão do Supremo Tribunal Federal e outras tantas derrotas que a chamada Lava Jato, a República Autônoma de Curitiba, o Protetorado de Dallagnol e Companhia et Caterva, não são donos do Brasil. Não são donos da lei brasileira. Não podem ser. Mas eu prometo para vocês, um dia eu vou perder tempo para explicar o que está escrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, no artigo 282 do Código de Processo Penal. E aos de boa fé, leiam, não precisam me escutar, mas tem uma bolsonarada mal educada, inculta, rastaquera, chinelona, que eu tenho certeza que não sei o que fazem da vida. Virão no post aqui, no canal, para escrever impropério com uma língua parecida com o português, porque nem escrever eles sabem. Agora, cuidado, apetezada, não usem o mesmo discurso dos bolsominions, porque o Temer foi preso. Ah, ele era golpista? Eu também acho. Cansei de dizer isso, cansei de escrever sobre isso, cansei de desenhar o Temer como golpista. Mas o fato de ele ser golpista não retira dele a condição de cidadão. E, portanto, a lei deve ser igual para todos, inclusive para o Temer. A última, Ives Gandra Martins, vocês sabem quem é. É um jurista conservador, respeitável. Vejam a opinião dele sobre esta coisa que aconteceu hoje à tarde. Depois digam que o Ives Gandra Martins é um comuna. Não, nós não precisamos estar do mesmo lado para compreender a lei que é de todos nós. Bolsominions, babem de raiva. Petistas, babem de raiva. Mas não coloquem suas bandeiras na lata do lixo por conta de um ataque e um derrame de bilis momentânea que foi feito para dar ao povo aquilo que os romanos conceberam, pão e circo, para dominá-los. Pensem. Até a próxima.